Quero saber do lado do Cruzeiro. Emerson Pansieri tá na área, Guilherme Pio também com informações celestes nesta noite de sexta-feira aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Pansieri. Um abraço pra você, Cirilo, um abraço que nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola, também Simões, Guilherme Pio também aqui com a gente. Nosso Fabrício Calazans daqui a pouco também trazendo novidades do Cruzeiro. A equipe que treinou hoje na Toca da Raposa seguiu para Curitiba, voo fretado. E aí é importante esse planejamento feito pela comissão técnica com a diretoria de futebol do Cruzeiro, a fim de também focar toda a atenção, todos os esforços, a transpiração toda do Cruzeiro nesse duelo contra o Atlético Paranaense e também o duelo contra o Lanús. O que isso tem a ver? O Cruzeiro nem volta para Belo Horizonte, o Cruzeiro não retorna para BH, já sai de Curitiba após o duelo no sábado, faz uma atividade no domingo e segue rumo à Argentina para esse desafio, para esse jogo contra a equipe do Furacão. Um detalhe importante, Cirilo, você colocava em manchete, tem um reforço do Lucas Homero. Lucas Homero que volta de suspensão e tem, vamos colocar assim, uma cara de titular, porque é capitão dessa equipe do Cruzeiro. E eu vi nas fotos também, no material divulgado pelo Clube Celeste, que não colocou a lista de relacionados mais uma vez, é uma decisão interna do Cruzeiro, o Vitinho, o Rafa Silva, todos esses atletas que foram novidades no jogo contra a equipe do Lanús aqui no Mineirão. É o jogo da quarta-feira às 19 horas. Esses atletas estavam recuperados. E pelo jeito, daqui a pouco o nosso Calazans pode confirmar se vai passar ali na frente do gradil onde fica geralmente nosso posto da Itatiaia já montado para fazer o desembarque, o garoto Japa, que está recuperado de um problema no pé, e aí fica essa expectativa se ele vai ser mais uma opção para esse meio campo do Cruzeiro, para esses duelos. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, tem apostas grátis toda semana, Cirilo. Pô, Pansieri, pra gente comentar mais sobre o jogo, quero chamar também o nosso Fabrício Calazans, direto de Curitiba, em instantes o Cruzeiro chegando, o Calazans acompanhando, mas quero saber também informações do Furacão, do Atlético Paranaense, que tá numa crise danada, tá fazendo campanha de marketing também pra tudo quanto é lado aí, tirando a responsa da própria diretoria, enfim, o bicho tá pegando pro lado dos caras aí em Calazans. Um abraço, boa noite. Tô ligado, deixa comigo, um abraço, boa noite pra você, Cirilo, pra quem se liga na turma do Bate-Bola, 6h12, a gente fala aqui de Curitiba, daqui a pouquinho, cerca de 10 minutos, a delegação do Cruzeiro tá chegando. Cirilo, momento de muita pressão pra cima do Furacão. No Campeonato Brasileiro são 11 jogos sem saber o que é vitória. E nos 5 últimos jogos, desde que o Lúcio Gonçalves assumiu o comando da equipe, são 5 derrotas seguidas. Zona de rebaixamento, momento de pressão, teve vídeo motivacional do Furacão apelando a forças sobrenaturais nas redes sociais, teve a turma espalhando sal grosso no entorno da Arena da Baixada, teve pressão da torcida após a derrota da última terça-feira para o Fluminense no Maracanã, muitos protestos na chegada aqui em Curitiba da delegação do Furacão. Então, é uma verdadeira final para o Clube Atlético Paranaense. O que eu posso falar de time, Cirilo? Tendência de poucas mudanças. O técnico da equipe, o Lúcio Gonçalves, ele não vai contar com o Fernando, lateral esquerdo, está suspenso. Então, é uma mudança certa a entrada do Esquivel. Um provável time, considerando a base que atuou contra o Fluminense, de Micael no gol, Kaique Rocha, Thiago Heleno, ex-Cruzeiro, e o Lucas Beleze, são 3 zagueiros, o Madison, o lateral direito, meio campo de Eric, Filipinho e o Esquivel na vaga do Fernando, que está suspenso. No ataque, Nicão, ex-Cruzeiro, Coelho e Pablo. É uma tendência de Furacão, vale tudo, tem preço de ingresso promocional para quem for ao jogo, a partir de R$30, torcedor uniformizado paga a meia entrada, é uma motivação que eles estão tentando para esse jogo importante amanhã contra o Cruzeiro aqui em Curitiba. Cirilo. Boa, Fabrício Calazans. Alexandre Simões, o que você espera do jogo, cara? Como você encara esse Cruzeiro e Atlético Paranaense, o peso do confronto para um lado e para o outro, Simões? Ô Cirilo, é interessante, né? Porque, claro, o jogo vale para os dois, até porque o Cruzeiro tem muita chance de conquistar a vaga na Copa Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro viveu situação parecida com a que o Furacão vive nesse momento no Campeonato Brasileiro do ano passado, e a gente sabe o nível de pressão que isso provoca em cada jogo, né? Então, quer dizer, o Atlético do Paraná, o jogo não é que vale mais,
mas tem mais peso, né? Tem mais peso, porque vamos pensar, o Atlético do Paraná, agora, empate é derrota. Ele é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, tem uma tabela complicada pela frente e deve encarar um Cruzeiro que não vai ter a força máxima, né? Então, empate para ele é derrota, ele já entra com essa pressão. E o Cruzeiro, claro, pensando muito no jogo de amanhã, mas é impossível tirar, o Cirilo, esse jogo de quarta-feira da cabeça da comissão técnica dos jogadores do Cruzeiro, porque aí essa partida contra o Lanús vale demais, e ela vale duplamente, não só por estarem decidindo uma vaga na final da Copa Sul-Americana, como que o time do Cruzeiro precisa dar uma resposta ao seu torcedor pela péssima atuação aqui no Mineirão na última quarta-feira, e foi uma atuação ruim, muito pela postura da equipe em campo. Então eu acho que assim, tem esse componente, e o grande desafio do Diniz é fazer o Cruzeiro saber aproveitar o desespero do Furacão. O Pansieri, não dá pra ignorar, né? Se de um lado nós estamos falando de um Atlético Paranaense bastante pressionado, 18º colocado, vitória lá em julho no Campeonato Brasileiro, então pra você ter uma ideia do peso que esse confronto tem pros caras. Mas pro Cruzeiro também a necessidade de vencer, cara, porque uma hora esse time tem que vencer, Pansieri. Uma hora esse time tem que vencer, o Diniz precisa vencer jogo também, né? O Diniz precisa vencer jogo. Exatamente isso que eu tô falando. O Cruzeiro não vence, o Cruzeiro tem uma vitória nos últimos 11 jogos, se você levar em consideração aí as partidas que o Cruzeiro fez. Então, assim, lógico, né? Quando a gente coloca esse pacote, não é só Fernando Diniz, teve ainda resquício ainda do trabalho do Fernando Seabra, né? A sequência também, quando o Cruzeiro começou a parar de perder, de vencer e não conseguir resultados positivos. Então, é uma necessidade. Agora, analisando muito o discurso, né, do que os atletas passaram ali na zona mista e sentindo internamente, Cirilo, batendo papo com os jogadores também ali no pós-jogo, há um entendimento interno, comissão técnica, diretoria e grupo de atletas, que vitória amanhã, de alguma maneira, não é para chegar desrespeitando o Lanús, longe disso, dá mais tranquilidade, dá mais força ao trabalho para esse duelo lá no La Fortaleza. Okay. Que lá vai ser duro, viu? Lá o bicho pega, com certeza. Quem tá no YouTube tá vendo imagens aí do momento em que o Cruzeiro vai ser recepcionado daqui a pouquinho em Curitiba. A Itatiaia trazendo detalhes pra você no YouTube também. Quem não tá no YouTube, bora pro @ItatiaiaOficial, bora pro @Itatiaia Esporte para acompanhar também imagens da chegada do Cruzeiro no palco do jogo de amanhã ou na cidade do jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos lá com mais do Cruzeiro, com Emerson Pansieri, com você, Guilherme Pio, o assunto que movimentou as redes sociais e movimentou o itatiaiaesporte.com.br, Pio. É isso, Cirilo, o Cruzeiro abriu conversas com o atacante Dudu, ele mesmo conhecido, revelado na Toca da Raposa, hoje no Palmeiras, sem tanto protagonismo, foi também o protagonista recente de uma negativa ao próprio Cruzeiro. O Cruzeiro abriu conversas, não fez proposta, e aí hoje esse assunto mobilizou toda a internet. A gente vai contar aqui na turma do bate-bola. Era 14h, checamos com o Cruzeiro sobre essa situação envolvendo o Dudu. O assunto foi até antecipado pelo site Gol, essas conversas do Cruzeiro com o Dudu. E aí o Cruzeiro, naquele momento, 14h de hoje, sexta-feira, disse que o clube só se manifestaria sobre o mercado da bola após o fim das competições deste ano. O Cruzeiro ainda tem Brasileiro e Sul-Americana. Mas o que a gente sabe, que a gente apurou com 3 pontas diferentes, pessoas do mercado ligados à negociação, é que o Cruzeiro abriu sim essas conversas, tinha o interesse, pelo menos até o início dessa tarde, de contratar o Dudu para o ano que vem, mas a repercussão muito negativa por parte do torcedor fez o Cruzeiro agora, no final da tarde, mandar uma nota à Itatiaia dizendo que não tem interesse no atacante Dudu. Ou seja, a Máfia Azul, inclusive, divulgou uma nota oficial contestando o interesse, a vontade de o Cruzeiro, digamos, repatriar o atacante Dudu, e aí uma movimentação muito grande de torcedores nas redes sociais contrários à contratação do Dudu. Inclusive quem está no YouTube aí está acompanhando uma arte que foi publicada pela Máfia Azul, o rosto do Dudu com um nariz de palhaço e aquele famoso proibido, né? Quem tá vendo aí aquela imagem do Dudu dentro de um círculo
com um risco ali vermelho. Então a torcida do Cruzeiro não aprovando. Num princípio de um momento, o Cruzeiro abriu negociações há alguns dias, essas conversas estavam acontecendo, mas por conta dessa repercussão negativa, é bem provável o Cruzeiro desistir aí do negócio, mas que houve a conversa, que o Cruzeiro procurou informações sobre o Dudu, mesmo com toda aquela situação de alguns meses em que o Dudu aceitou a proposta e depois voltou na decisão e permaneceu no Palmeiras. Tudo isso você acompanha, claro, no itatiaesporte.com.br. Resumindo, tinha o interesse, abriu conversas, repercussão negativa, agora de forma oficial, o Cruzeiro diz que não tem interesse no atacante Dudu. Cirilo. Simões, a leitura que você faz dessa história toda aí, Simões? O Cirilo, eu acho que assim, ficou um trauma muito grande da forma que aconteceu a negativa do Dudu ao Cruzeiro no meio do ano, né? Porque envolveu inclusive pressão de torcida organizada, né? Então eu acho que aí isso pega, né? São torcidas rivais, né? Cruzeiro e Palmeiras, e aí eu acho que isso criou uma situação que ficou meio que insustentável pro Dudu, né? Eu não tenho dúvida de que o Dudu viria para o Cruzeiro, até porque a própria presidente do Palmeiras falou isso, a Leila, não foi? Num evento lá na CBF. Não, muito né? clara quanto a isso. Tava tudo acertado, que o negócio tinha tá acabado. feio. O próprio Matos deu uma entrevista pra gente aqui, o Alexandre Matos, com o João Vitor Xavier, confirmando assim, tudo, dando detalhes, o Cruzeiro né? anunciou a contratação. Sim, e eu tô dizendo que o Palmeiras, eu tô dizendo que o Palmeiras confirmou. Então, então quer dizer, tava a coisa toda acertada, de repente o Dudu foi e voltou atrás. Aí realmente eu acho que num intervalo tão curto, né, de 6 meses, realmente ficaria, é um problema que você traria. Eu acho que tudo que o Cruzeiro não precisa para pensar na temporada de 2025 é problema. Acho que não dá para ignorar contexto, né? Acho que contextos são fundamentais quando você vai analisar uma história dessa. É inegável que o Dudu demonstrou ao longo da carreira ser um grande jogador, mas também é inegável que ficou muito feia a maneira como foi conduzida a situação no meio do ano. Então isso não dá para ignorar, falar que esperar esfriar 6 meses aí, contratar o Dudu em janeiro. Não faz o menor sentido, de verdade. Não acho que faça sentido que o Cruzeiro invista nisso, né? Tente insistir com essa história. O Dudu siga a vida dele e, pelo visto, não vai ser no Palmeiras também não, porque lá tem jogado, puxei a ficha aqui, ó. Não jogou contra o Juventude. 12 minutos contra o Bragantino, 8 contra o Atlético. Não jogou contra o Vasco. 10 minutos contra o Criciúma. 4 jogos pra trás não jogou. Então, também não tá legal pra ele no Palmeiras, né? Vamos ver. O filme ficou queimado, a verdade é essa. É isso, Cirilo. Só pra frisar, então, a matéria do Itatiaia Esporte entrou no ar por volta de 3:30 da tarde. O Cruzeiro, antes um pouco, havia se manifestado de uma forma em que não se pronunciaria sobre contratações e mercado da bola até o fim da temporada de 2024. Depois de toda a repercussão, e a repercussão negativa foi muito grande, o Cruzeiro enviou uma nota à Itatiaia dizendo que não tem o interesse no atacante Dudu. Emerson Pansieri, para fechar as notícias do Cruzeiro, turma que tá no YouTube vai ver imagens lá do Cruzeiro, que tá daqui a pouquinho chegando também a Curitiba, a hospedagem, a concentração, daqui a pouquinho o Cruzeiro pintando e, é claro, amanhã um grande jogo também na Itatiaia, Pansieri. É verdade, Cirilo, até sobre esse assunto do Dudu, que o Pio explicou bem aí, o Alexandre Matos, até conversei com ele há pouco, ele falou assim, tem alguém que também não quer mais, sou eu. É uma palavra aí do CEO do Cruzeiro, né? Uma palavra que não quer mais a contratação do jogador. Pra gente fechar essa participação aqui do Cruzeiro dentro da turma do bate-bola, o Cruzeiro pode ter sim alguns jogadores aí sendo poupados ou dando uma descansada ali no primeiro tempo. Vamos ver como é que é o nível também desse desgaste, pensando no jogo contra o Lanús na quarta-feira, que foi bastante pegado. Pensando para amanhã, sábado, a recuperação é curtíssima. Não tem tempo de fazer treino, gente. Não tem tempo de treinar. Porque foi a campo fazer. Não foi. Não tem condição. É muito mais vídeo, mostrar como que joga o Atlético Paranaense, o que faz cada função ali, os jogadores do time adversário. E aí, essa definição fica pelo técnico Fernando Diniz. O Cássio, que estava com desconforto no jogo contra o Lanús, fica essa possibilidade. Será que vai descansar? Acredito que não. Pode começar o jogo, até por tudo que representa. Agora, algum outro jogador pode sim ser poupado, pelo menos no início da partida, vamos esperar. E essa expectativa também, quem sabe, desse retorno do garoto Japa. Vamos ver se ele vai passar ali, ó. O Calazans tá olhando o corredor. Se ele passar, é porque tá relacionado para esse confronto contra a equipe do Furacão. Cruzeiro
Lembrando que tem aí a venda de ingressos também para a torcida celeste. São vários que moram ali. É só entrar no site do Atlético Paranaense e comprar esse ingresso. Cirilo. Ó, a turma que tá no YouTube tá vendo imagens lá da porta do hotel. Os caras atrasaram um pouquinho, parece que tá com muito trânsito lá em Curitiba, mas qualquer novidade, o Pansieri volta para atualizar, né? Vamos ver ali quem vai passar, quem não vai passar, quem tá fora, quem tá relacionado ali pro jogo. Vamos trazer detalhes também na sequência aqui da turma do bate-bola. Cruzeiro tem notícia positiva e tem uma ausência também, Pansieri. Tem sim. Vamos confirmar aqui, Cirilo, aquela informação do Japa, ok? Foi para Curitiba, como a gente já previa. O Lautaro Dias, atacante que foi baixa, fazendo aquele controle de carga, né? Aquela melhoria da parte física, fortalecimento muscular, equilíbrio também, tá na lista, tá em Curitiba. E quem hospedado. tá no YouTube vai ver imagens também do desembarque da turma lá. Exatamente, né? Temos as imagens, o nosso Fabrício Calazans também, direto de Curitiba, podendo registrar. O Gabriel Grando é uma novidade relacionado, por quê? O Cássio não foi. Opa! O Cássio a gente já suspeitava, o Simões estava aqui mais cedo, a gente conversava também na redação, o incômodo na coxa era visível, ele não batia, ele não dava nenhum chute com a perna direita, quando ia bater com a esquerda, ele que é ambidestro, né? Lógico, ele tem ali uma qualidade na esquerda, mas também bate com a direita. Só que o jogador, por precaução, tá fora desse jogo, faz tratamento intensivo amanhã, faz tratamento também no domingo, e aí pode viajar para o duelo contra o Lanús. Essa é a informação de momento para o duelo contra o Lanús. Não dá para pensar que o Cássio está fora. Ele pode sim se juntar à delegação ainda no Brasil para depois seguirem rumo à Argentina. Cirilo. Em cima do lance, Emerson Pansieri, matéria que já está também em itatiaiaesporte.com.br.